Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Tiozão, hoje na versão entrevista, como nós já tínhamos combinado aqui, de bons candidatos a vereadores pela cidade de São Paulo. Temos muitos candidatos e você sabe tanto quanto eu que a enorme maioria absolutamente não tem nível para chegar na Câmara, e muitos acabam se elegendo. E tem muitos com muito nível que a gente precisa dar atenção. Nem sempre vai ser ideologicamente exatamente como você pensa, etc. Mas, para mim, mais importante para um vereador na cidade, muito mais que ideologia, é gente que entenda das questões da cidade, que entenda de urbanismo, porque essa é uma coisa que não tem nada a ver com ideologia e pode fazer diferença. Por isso, trouxemos hoje Eliseu Gabriel. Muito prazer em receber você aqui, muito contente de podermos conversar. Eu que fico feliz também, agradeço muito essa oportunidade e estou aqui, né, para conversar e disposto a trocar uma ideia e muito bom. Colaborar. E vamos procurar para tentar te conhecer o melhor possível, né? O Eliseu, batalhador já desde o tempo da implantação da democracia, sim, batalhou muito firme sobre isso, muito, né? E foi se envolvendo em órgãos técnicos até que chegou uma hora resolveu se lançar vereador. Isso 2002, mesmo. Se não me engano, não é? A minha primeira eleição foi no ano 2000, que eu ganhei, né? Eu tinha sido candidato um pouco antes, quase ganhei, mas não ganhei. Sei. Em 2000 ganhei. Ótimo. Aí a partir de lá ganhei todas. Bom, e de lá para cá, você que sempre foi muito ligado, professor inclusive, ligado à área de educação, professor inclusive universitário também, né? Sim, eu fiz física na USP, dei aula na USP também, dei aula em escolas públicas, dei aula em escolas particulares, cursinho. Fundação Roberto Marinho. Isso, no telecurso. Muito bom. O que você quer trazer como primeira realização sua que faria como vereador? E também, depois a gente vai falar de outras que você já fez. Mas, tipo, você se reelegendo, e eu acho que a possibilidade é boa, a gente tem que procurar trazer pessoas aqui que tenham viabilidade, que também não adiantaria trazer gente que não tivesse boa viabilidade. Então, você como vereador, o que pensa em fazer no começo dessa nova gestão? É uma pergunta... É que eu já fiz tanta coisa, né? Então vamos falar de coisas que você fez primeiro. Por exemplo, eu acho que tem que ter duas coisas. A gente tem que buscar fazer com que haja uma participação mais efetiva dos movimentos, da sociedade na prefeitura. Porque as principais conquistas que nós tivemos, que eu consegui, inclusive até leis, vitórias, conquistas físicas mesmo, né, foram quando havia mobilização, quando as pessoas se mobilizaram. Mesmo nesse movimento do zoneamento que nós votamos recentemente, né, foi um desastre, na minha opinião, no geral, mas as poucas coisas que foram salvas, que foram mudadas, foram em função de ter a AME, Jardins, ter o movimento Pró-Pinheiros, ter várias mobilizações no Butantã, movimentos de pessoas que defendem o clima, defendem o meio ambiente, pessoas que se mobilizaram, entidades que se organizaram. Você é um daqueles vereadores, infelizmente a minoria, e essa é uma coisa que eu admiro no Eliseu, que respeita a vontade dos bairros, posso dizer assim? Fundamental. Que é o que eu acho muito importante, quer dizer, o morador do bairro é quem mais sabe isso, quer dizer, você considera, mesmo que seja um bairro distante do seu, ouvir o morador, é isso, né? Exatamente, isso é fundamental. Eu vou querer falar mais disso um pouco mais para frente, mas eu queria falar de uma outra realização sua que me parece bastante importante, que é a ponte Pirituba-Lapa. Isso. Alguns podem dizer não. Ponte não é realização de vereador, mas até onde eu sei, essa ponte foi lançada na gestão Bruno Covas, começou a obra, aí ela parou por questões burocráticas, não se sabe muito bem, e a própria prefeitura não estava conseguindo resolver. Até que apareceu alguém que falou, deixa que eu vou dar um jeito nisso. Por acaso fui eu. Foi você? Conta essa história pra gente, então. Então, a ponte começou com o Bruno, né? Quer dizer, o problema vinha de antes, né? Quer dizer, vinha com a Haddad, com o Dória, que realmente parou, o Bruno recomeçou. E logo que o Bruno começou a fazer as pilates, etc., as associações de moradores se sentiram prejudicadas do lado da Lapa e entraram na justiça usando a capacidade que eles tinham e conseguiram embargar a obra. A reclamação era da questão de uma alça, e eles achavam que o bairro ia ser sobrecarregado de veículos, né? E também tinha uma questão da passagem sob o nível do trem, uma linha de trem que passa ali perto da Lapa,
que então a pessoa passaria por cima da ponte e depois ficaria tudo ali encroado, né? E aí então foi se mudando eram essas reclamações. Aí nós fizemos, falei com o prefeito, vamos resolver isso. Ficou 3 anos parado, né? 3 anos parado. 3 anos parado. Aí eu fui atrás, combinei com o prefeito, falei, vou lá. Conversei com as associações, conversei com a prefeitura, conversei com o Ministério Público, com o desembargador, que é do Tribunal de Justiça, e nós fomos buscando um entendimento. O projeto foi melhorando, né? A alça que o pessoal pedia para o pessoal ter acesso à marginal para não congestionar o bairro foi feita de uma maneira muito inteligente, sem obra de arte, uma coisa muito inteligente que foi feita. A passagem sob a linha do trem foi feita a proposta e, o mais importante, o cronograma foi estudado e acordado que a ponte só vai começar a passar carro quando todo o projeto estiver pronto, inclusive a passagem sob a linha do trem ali perto da Lapa, daquela linha do trem que chega na Lapa, né? Que ali tem um funil, só passa um carro. Então, quando tiver tudo pronto, só depois que vai ser aberto ao trânsito. Então, isso foi um acordo que foi feito, eles entraram no processo, abriram mão do processo e já recomeçou, já está andando. Já recomeçou? Já recomeçou. Previsão de entrega, eu sei que a prefeitura muda, mas enfim, você não pode garantir, mas a previsão de entrega qual é? É 3 anos. 3 anos. É uma obra gigantesca, né? Que não é só a ponte é uma das obras, né? Envolve essa outra passagem sob a linha do trem com 6 faixas, 3 para ir, 3 para voltar, um binário dentro da Lapa, todo do centro da Lapa. Então é muito complexo, um projeto agora está ótimo, né? Inclusive dentro da Lapa, o projeto inicial iria prejudicar o mercado municipal e os comerciantes, que ia e voltava pela João Harrison. Nós conseguimos fazer uma proposta, ele dá a volta sem fazer destruição nenhuma e não vai destruir o comércio. Então, questão de conversar, ouvir a comunidade. A coisa mais incrível, Diogo, que como a gente conversando, como a gente consegue... Tem que ouvir as pessoas. É isso que eu queria insistir um pouco, porque olha, a maior queixa que eu tenho com o paulistano, e acho que quase todos os 11, 12 milhões de paulistanos, é que a gente não é ouvido das coisas. Às vezes vão fazer um concerto na nossa rua, uma coisa qualquer, a gente fica sabendo quando estão fazendo. Seria tão mais fácil se debatessem essa coisa antes. Isso. Qual é o problema aí? O que acontece? Essa falta de sensibilidade, achar que é autoridade e pode fazer o que quer, né? Então, eu sou muito a favor de ciclofaixas, claro. Tá. Mas o que acontece? O cara tem um comércio num bairro mais simples. O sujeito passa uma ciclofaixa em frente do comércio. Acabou o cara. Pois é. Eu vejo. Tem que conversar. Vamos, olha, põe mais para cá a ciclofaixa, põe mais para lá. Vamos negociar, conversar. Você não pode ter esse tipo de autoritarismo. Pum, é decisão de uma reunião de 5 anos atrás que decidiu. Como assim? Eu poderia passar horas citando um monte de casos assim, né, de ciclofaixa. Eu sou ciclista também, gosto da ciclofaixa. Eu sou a favor, mas eu passo 2 vezes por semana, mais ou menos, na Cândido Mota Filho, que vai lá para de Osasco. Eu nunca vejo gente andando de bicicleta lá, até porque é uma ladeira bastante forte. Isso. E atrapalha a avenida, porque é dos 2 lados da avenida que tem. Tem alguns casos que eu acho assim incríveis. E os comerciantes são muito prejudicados. Principalmente o pequeno comércio, que a gente tem que incentivar, tem que apoiar. Quer dizer, normalmente o poder público é muito violento, né? Quer dizer, ele autoriza, por exemplo, a instalação de um grande atacarejo num centro comercial de um bairro. Como assim? Você destrói todo o comércio de história de 50 anos, de famílias, da cultura local. Não é assim, você tem que ter esse relacionamento, tem que ter esse respeito com as pessoas estabelecidas. Não é que você vai proibir, mas vai colocar no lugar certo. Por exemplo, você na França ou nos Estados Unidos, você já viu algum atacarejo no meio do comércio? De forma alguma. Você pega lá as avenidas de Nova York, lá, você... não tem. Eu tenho uma filha que mora no exterior, ela mora em Londres e trabalha lá, e já está lá há 7 anos, e o que a gente percebe naquela cidade é que qualquer intervenção em qualquer bairro, qualquer rua, tem uma discussão extensa com a comunidade. Sempre a comunidade não concordando, a coisa não acontece. Isso. Agora, aqui em São Paulo... É de uma violência em cima das pessoas. Por exemplo, eu conheci muito casos de alguns, não vou citar exemplo aqui, de pessoas que tinham feito comércio há 10, 20 anos. Lá, chegou lá,
enfiaram um Carrefour enorme em cima deles. Acabou tudo. Acabou a família, ficaram todos... E depois, se quiser, vai ser caixa lá no hiper. Não sou contra o hiper, mas não lá. Vai fazer na marginal, vai fazer num lugar que não tenha... Você não vai destruir o comércio local. A mesma coisa no zoneamento. Não é? Quer dizer... Agora, essa queixa que a gente tem não é só na prefeitura. É na Câmara Municipal também. Não, a Câmara... Via de regra, a gente às vezes consegue uma conversa com o vereador e sai de lá mais ou menos satisfeito, achando que o bairro vai ser atendido, quando vai ver, não acontece nada. Existe uma correlação de forças, como eu falei para você há algum tempo, completamente desfavorável ao que é público, né? Completamente desfavorável aos bairros estabelecidos, né? Existe uma ideia de que estou lá, vamos resolver, vamos fazer como se um negócio predatório na cidade, né? Essa é a mentalidade, infelizmente, da maioria. Que, infelizmente, como eu te falei, cada vez mais o parlamentar é um empreendedor individual. Ele não é ele tem o espírito público. Tem alguns, mas, infelizmente, acabam se elegendo pessoas que não têm espírito, estão lá para se arrumar. Quer dizer, poxa, o cara vai se arrumar, como é que ele vai tratar da cidade? É como eu falei, se o cara quer ser padre, vai ser padre, não vai ser gigolô. Certo? Se o cara quer ser político, vai ser político, não microempreendedor individual. Se o cara quer ser professor, vai gostar de dar aula, não é? Assim que tem que ser. Quer dizer, ou ele tem uma vocação para ser sua vida inteira, ou eventualmente ele fala, eu vou dedicar 8 anos da minha vida, 4 anos, para ser e voltar. E nesse ponto eu concordo plenamente, e vejo muito esse tipo de coisa mesmo. Agora, eu queria ouvir um pouco você sobre o seu pensamento assim mais ideológico. Você está no PSB, Partido Socialista Brasileiro. Isso. O que muitas pessoas veem como um partido de esquerda, e alguns gostam, logicamente, mas alguns falam, não, mas o partido de esquerda não vai muito bem. Eu, particularmente, acho que para discussões municipais isso é menos importante para começar. Eu acho que isso é muito mais importante, a visão de urbanismo, a visão de preocupação com o cidadão, com ouvir, essas coisas todas. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre sua visão ideológica aí. Olha, eu acredito o seguinte, que o poder público é para servir a população, né? E eu acho que o que acontece muito, que alguns setores muito de grande poder econômico se apropriam do poder público. Isso é o grande problema. Então, a gente não tem capitalismo aqui. Eu sou a favor do capitalismo democrático, eu sou a favor da democracia, a favor de que o poder público seja um instrumento de melhora da distribuição de renda, seja um instrumento de equidade, não é de igualdade, de equidade. Você tem que ter pesos diferentes para as pessoas que precisam mais, não é? Mas o que a gente vê aqui é um capitalismo de compadres, de compadrio. Então, alguns espertalhões se apropriam da prefeitura e vão fazendo o que eles bem entendem, é obra. Então, eu lanço aqui, eu quero fazer... Eu vou entrar no caso da Nova Raposo, por exemplo, que para mim não é uma proposta para melhorar o trânsito, é um crime ambiental, né, que vai ser feito ali. Então, algum brilhante fulano foi lá e falou, olha, eu tenho aqui um esquema que vai ser 7 bilhões, então a gente pode ganhar muito dinheiro. Quer dizer, não é assim que faz, pô. Eu não conheço esse projeto, mas possivelmente é um projeto de diversos empreendimentos que não pensa o resto do conjunto viário, coisa assim, mais ou menos é isso. Não pensa no transporte público, não pensa na proteção ambiental. Estão previstos arrebentar com 6 parques ao longo da Raposo, inclusive o Parque da Previdência, a chegada em cima do Alto de Pinheiros para destruir um bairro mais arborizado de São Paulo, uma ponte em cima do bairro. Quer dizer, caramba, entendeu? Então, quem tem essa ideia maluca não foi discutido com a sociedade. Algum empreendedor esperto... Eu vou voltar um pouco no tempo. Eu era criança, quando passava com razoável frequência pela Avenida Giovanni Gronchi. Acho que a avenida quase todo mundo conhece. Aquela que sai do estádio do Morumbi. Ela começa antes do estádio do Morumbi, começa junto do Palácio, na verdade, né? Mas passa pelo estádio do Morumbi e vai embora e volta para a Marginal lá na frente, né? Que era uma rua, na verdade. Era chamado de estrada antigamente, mas era uma rua, largura mais ou menos estreita, né? E eu assisti começarem a fazer um monte de empreendimentos ali e nunca se discutir
por exemplo, o alargamento daquilo, fazer uma avenida de verdade, alguma coisa assim. É isso aí que poderia impor ao setor privado na hora que fosse fazer exatamente o que você está falando. Tá. Como é que você faz um aumento sem análise de suporte? Sem saber qual é a infraestrutura. Como é que você adensa você sem saber a infraestrutura? Você tem que pensar no trânsito, você tem que pensar na escola que precisa ter, você precisa tentar no ambiente, na permeabilidade do solo, na inundação que vai acabar dando. Quer dizer, não pensa. Você vê a Rua Pinheiros, agora tem inundação, sabia? Se chover, vira um rio. Olha, eu moro lá perto e não sabia disso, não. Já eu tem também, dias não que chove em São Paulo, não chove. Por isso que eu não estou sabendo. Mas tome cuidado quando começar a chover. Eu vou ficar atento, sem dúvida. Por quê? Porque impermeabilizou tudo, tirou tudo quanto é área de permeabilidade. Por quê? Porque resolveram fazer uns prédios gigantescos na divisa das ruas, não é? Para vender para mercado internacional. Mas tem muita gente que fala, Eliseu, que São Paulo é uma cidade muito mal urbanizada, que as pessoas moram muito mal em São Paulo. Sim. Tem muita gente morando longe demais, morando na quebrada, em condições ruins, e que, se não permitirem construção de mais prédios e prédios altos, também isso não vai se resolver. É uma história. Mas os prédios que foram construídos na região de Pinheiros de Madalena não aumentou a densidade do bairro, diminuiu, porque tem menos moradores agora do que tinha. Você vê que coisa incrível. Eu não tinha essa informação, olha menos só. moradores. Boa parte daquilo está tudo vazio. Quem compra um fundo de imobiliário de Singapura, um fundo imobiliário de não sei o que, compra 30, 40 apartamentos. O cara vai lá e traz olha, vem cá, esse aqui com vista para não sei tal, que maravilha, esse aqui 3 dormitórios. Esse aqui é o Batuta, o pessoal lá do outro lado do mundo que tem dinheiro, não sabe onde pôr. Joga dinheiro aí, eles vão fazendo. É mais construção de ativo financeiro. Agora, de outro lado, tem... Então, voltando à questão do PSB, a gente quer esse tipo de capitalismo. Capitalismo que seja um capitalismo realmente que respeita o meio ambiente, respeita a sociedade, que principalmente ouça as pessoas. Entendeu? A gente quer democracia. Agora, tem uma coisa que a mim incomoda muito, e eu acho que tem responsabilidade da Câmara também, é que eu não vejo há muito tempo, na cidade de São Paulo e outras cidades grandes, fazerem loteamentos para pobres. Eu já vou explicar o que eu quero dizer. A minha percepção, não só o governo federal, como também a própria Câmara Municipal, criou algumas proteções, digamos assim, para o morador, que o lote mínimo tem que ter 5 por 25 metros, 5 por 25, exatamente, 125 metros quadrados. A rua tem que ter no mínimo 8 metros de largura, tem que ter algumas avenidas, praças, para não acontecer coisas que aconteceram como o Giovanni Gronk. De um lado eu entendo, mas nos bairros mais pobres, querer que se faça tudo isso, o que se não se fez nas partes mais próximas, acontece que quem quer andar na legalidade não faz um loteamento para gente mais pobre, porque ele vai ficar tão caro que os pobres não vão conseguir comprar. Porque eu estou cansado de ver pessoas morando em casas de terrenos de 30 metros quadrados, 40. Outro dia eu soube de um de 7 metros quadrados em Paraisópolis. Mas a pessoa está lá, é o que ela conseguiu, né? E sei muito bem que na Faria Lima tem apartamentos de 17 metros quadrados que foram aprovados pela prefeitura. Aí eu fico pensando, será que a prefeitura não está dificultando a vida dos moradores mais pobres e, no final, entregando eles na mão do crime organizado, que é quem acaba fazendo esses loteamentos, muitas vezes? Eu acho que já entregou. Já entregou, né? Já entregou. Eu acho que a situação é muito difícil, né? Infelizmente, inclusive vereadores, né, que são sócios dessas coisas aí, fazem isso. Eles compram... Antigamente invadiam, né? Que alguns partidos invadiam. Agora ficou mais barato comprar uma área enorme de Zepan, zona de proteção ambiental, bem baratinho. Aí destrói tudo, pica em vários lotes. Bem baratinho, porque zona de proteção ambiental, oficialmente, não se pode construir quase nada. E nada, praticamente nada. Entendi. Mas eles picam em vários lotes, colocam as pessoas numa situação difícil, e depois as pessoas constroem, ou eles mesmos constroem uma parte, alugam para essas pessoas, e as pessoas que compram não têm escritura. Aí vão lá na Câmara, esses mesmos vereadores, cantar o prefeito para
legalizar, para mudar o zoneamento, que era Zepan virar qualquer outra zona mista ou qualquer que seja, para poder legalizar a casa deles. Enquanto isso, eles ficam com essas pessoas na mão. Né? E para poder também fazer o asfalto, o guia, etc., que eles não tinham feito no momento, coisa desse tipo. Tá? Dá para mudar isso na Câmara? Dá. A Câmara é um instrumento, como eu dizer para você, um mandato de vereador é extremamente poderoso. É uma potência. Tanto para fazer coisa boa como para fazer coisa ruim. Né? Se tiver maioria, essa cidade fica um brinco. Uma maravilha. Dá para fazer porque tem muito dinheiro nessa cidade. Não tem mais nem dívida pública tem. Isso eu não tenho dúvida, que São Paulo é rico, eu não tenho dúvida. E daria para fazer muita coisa, mas falta vontade. Falta se livrar desses sanguessugas, né? desses caras predadores que querem ter o lucro no curtíssimo prazo. Quer fazer um negócio das Arábias, como diga, ou da China. Né? Então o pessoal fica em cima, seduzindo o poder público para que consiga esses objetivos. E, de outro lado, existe um desmonte do poder público. Um desmonte. Por exemplo, nós temos o PSIL, Programa de Silêncio Urbano. Esse programa, para ele funcionar, ele precisa de 320 fiscais. 350. Sabe quanto eles têm? Não. 7. 7? Sendo que 2 se aposentaram agora. Para cuidar do barulho na cidade de São Paulo. Que não é pouco. Agora, por quê? Porque inventaram essa história que não pode ter concurso público, porque senão lá na frente o cara vai ter direito, não pode ter direito, porque o cara vai ter um custo para o poder público. Isso é uma bobagem. Pô. O poder público tem que ter gente bem qualificada e com segurança para não entrar na confusão. Se o funcionário público ganha bem, não é? Ele não vai entrar em... É mais difícil ele entrar em fria, em esquemas. É claro que entra, mas precisa ter um controle muito forte, geral, e o controle interno em cada órgão público. Precisa ter isso. Então, se você tem o PSIL funcionando, você precisa ter concurso. Mas 7 pessoas no PSIL. E imaginar que tem férias, Não, na verdade, é 1 ou 2 ou 3. É inacreditável. Não é inacreditável? A gente ouve algumas coisas assim. Eu descobri isso de tanta pressão que eu tinha para resolver. Eu falei, eu vou lá nesse PSIL. Fui lá. Eu falei, meu Deus. Deve ser um silêncio no PSIL. Silêncio por falta Primeiro de gente. que ninguém sabia onde era. Até que eu achei e fui. Pessoas com boa vontade. Lá tinha uns 6, 7 pessoas digitando. 2 diretores, mas fiscais mesmo tinha 7. Olha que coisa inacreditável. Então isso é um exemplo do geral no governo. As subprefeituras, por exemplo, não servem para nada. Não é mais subprefeitura, é um lugar de zeladoria mal e porcamente feita, porque nem o tapa-buraco é feito na subprefeitura mais. É tudo centralizado. Eu acreditava tanto que as subprefeituras poderiam ser um caminho de solução. Deveriam. Descentralização. Eu até queria que o subprefeito fosse escolhido pela população, alguma coisa assim. Dá para fazer isso como vereador, assim, tentar apresentar um projeto assim? Claro que dá, porque se não virar um objeto de barganha com o vereador, né? Tá. Bom, então, acerto. O primeiro passo nosso como eleitor é não votar no vereador, como você falou, no vereador empreendedor. É isso. Primeira coisa que deve fazer. Empreendedor individual. Empreendedor individual. Tá certo. Aí é diferente. Eu não tinha pensado no vereador por esse lado, mas acho que faz sentido. Empreendedor, tudo bem. Agora, individual, só para ele não dá. Agora, deixa eu perguntar de coisa pequena também, porque eu acho que você tem mexido em coisas grandes e coisas pequenas. Você fala que tem coisas pequenas importantes, como, por exemplo, a escada do Mutinga. O que vem a ser isso? Uma escada que você reformou, que... Não, existe... sim, uma coisa simples. Ficou sabendo que eu fiz os vídeos, né? Pois é, tinha uma esquina ali, sei. As pessoas passavam numa descida curtinha, escorregavam, muitas vezes desembestavam e caíam no meio da rua, atropelamento, anos e anos e anos. Até que eu falei, mas não é possível que a prefeitura não faz isso, né? Aí então fui insistir. Conseguimos fazer uma escadinha pequena, numa curva que passa gente, principalmente idoso, o tempo inteiro, com corrimão. Rapaz, um negocinho desse tamanhinho virou um negócio
todo mundo, que maravilha, você vê? Às vezes uma coisa tão pequena é tão importante. E está cheio de probleminhas que você poderia resolver na cidade. Eu vou atrás disso, resolvo muitos, porque dá para resolver com pouco recurso. E recentemente, olha que incrível, depois de alguns anos funcionando, roubaram o corrimão. Olha que coisa. Lugar que é diferente. Eu entrei na prefeitura, vamos pôr o corrimão, mandei ofício, não sei o quê. Falei, olha, a gente procura uma emenda para fazer isso aí, custa quanto? 5 mil reais, sei lá quanto. Resultado, não puseram, fizemos uma vaquinha, falei, vamos nós colocar. Olha, e pusemos o corrimão, o pessoal está feliz, está vindo. Se esse assunto espalhar, vai correr de gente indo atrás de você para pedir para resolver pequenas questões Pode de vir que eu vou atrás. Que é muito importante isso. Sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, e tem alguns lugares que elas são péssimas. Né? Mas eu queria mudar um pouco de assunto. Eu quero perguntar sobre o seu último livro, Por um Brasil Muito Melhor, não é isso? É Por um Brasil Unido e Forte. Por um Brasil Unido e Forte. Você lançou no passado. O que você fala nesse livro? Esse livro eu falo o seguinte, mostro que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre a década de 30 e até a década de 80. Quer dizer, com 55 anos, o Brasil foi a China do mundo. A gente crescia 7%, uma vez 5%, 10%, chegou a crescer 12% ao ano. Por isso que o Brasil, o milagre e tal, isso não é, o milagre não foi do Médici, ele veio lá do Getúlio, foi indo, passou pelo Juscelino, João Goulart, e depois teve a Revolução, que eu chamo de golpe, né? Que tirou o governo, se bem que eles estavam fazendo muita besteira, tirou o governo civil, né? Mas esses mesmos militares criticavam muito o governo, João Goulart, etc. Mas depois de 2 anos, eles continuaram com a Era Vargas, eles continuaram com o desenvolvimentismo. Fortaleceram a Petrobras, fizeram a usina de Itaipu, quer dizer, principalmente o gás. Houve grande investimento público em infraestrutura no Brasil. Eu acho que, deixando a questão ideológica de lado, o fato do crescimento, eu acho que ninguém discute nesses períodos aí, porque isso é aritmético, isso está nos números, tá? Não dá para contestar, né? Mas aí, por que parou? Aí parou por quê, né? Parou por quê? Pois a China não parou, o Brasil parou, a China continuou. Chegou em 1985, por aí, começaram aquela história de que consenso de Washington, né, que não tem que privatizar tudo, porque o Estado tem que sair, o poder público não pode ter investimento produtivo. Essa conversa. E o Brasil entrou nessa história. Não é? Você acha que isso foi ruim para o Brasil? Foi ruim. Então o Brasil deixou de ser farol do mundo e passou a ser cada vez mais caudatário. Né? Então todos os países que não se submeteram ao chamado consenso de Washington cresceram como a China, o Vietnã, outros países, né? Coreia tem um protagonismo do Estado muito forte. Quer dizer, existe uma coisa de que o Estado tem que ser mínimo, é uma burrice. Eu sou daqueles que acham que o Estado mais atrapalha do que ajuda. Eu tenho Mas muita não preocupação com relação ao Estado. Mas não é. O mais incrível... Pelo menos o brasileiro, hoje em dia, me parece sim. que é. Hoje em dia, sim. Hoje ele é um Estado de compadre. Né? Ele favorece quem tem presença lá dentro. Né? Mas o Estado... foi o Estado que transformou o Brasil no país que é. Mas o que foi? Quando o Estado sai totalmente, né, vai embora, o Brasil fica à mercê dos interesses mais internacionais, de jogo financeiro, do capital financeiro, de jogo. Tem que pagar juros de dívida, não sei o que, tem que pagar. Mas não assim. Então, o Brasil, durante, por exemplo, 2021... metade de todo o imposto que nós pagamos foi para serviço da dívida e juros da dívida. Metade. Como é que você pode ter um país que funcione desse jeito? Você precisa dar metade do que você arrecada? Não, você negocia. Não é? E aí você não tem investimento público. A mesma coisa do negócio do PSIL. Com essa onda, não, tem que economizar. Pô, a gente podia ter, com a riqueza que o Brasil tem, podia ter escolas de primeiro mundo mesmo. Podia ser o Brasil tem grandes universidades, grandes cientistas, tem tudo. Mas vamos falar rapidinho, então, já estamos chegando no final do nosso tempo aqui, mas queria falar rapidinho justamente sobre investimento, você fala no ensino.
Você já disse, e eu concordo, a cidade de São Paulo tem muito dinheiro. São 120 bilhões de reais, um pouco mais, talvez. E não tem mais dívida. Já. E não tem mais dívida. Uma medida que alguns dizem que foi mal negociada, mas de toda maneira aquele acerto do Campo de Marte... Não, acho que foi correto. Você acha que foi correto? Corretíssimo. De toda maneira, de ver que continua lá o Campo de Marte, atendendo as pessoas bem ou mal, mas do mesmo jeito que era, e a dívida foi entregue porque ele já era administrado pela União e agora passa a ser da União de verdade. Isso. Então, me parece que se as contas foram feitas de maneira correta, está ótimo mesmo. Mas o que me parece, São Paulo gasta bastante com educação. Gasta mais que o suficiente. Mas gasta. Eu acho que deixa muito a desejar o ensino em São Paulo, especialmente o fundamental. Por incrível que pareça... É diferente você fazer uma comparação de uma escola privada, por exemplo, Santa Cruz, né? Que é uma escola altamente qualificada que pega os alunos pega aquele filho de médico, filho de professor, não sei o quê. Agora, vai dar aula para um pessoal que vem de uma favela, de uma família desestruturada. Põe lá no Santa Cruz para ver. Ou em outra escola importante. O Santa Cruz é uma ótima escola. É outra coisa. Então, existe um problema social muito grave. As pessoas têm fome, as pessoas não têm família. Entendi. Você diz que a criança chega na escola já com deficiências que vieram de antes. Muito. A sociedade ele não tem uma família. E não existe um trabalho de aproximar as famílias mesmo com toda essa diversidade. Não é? Quer dizer, na sua opinião, não é questão de discutir escola privada e escola pública. Não é tanto por aí essa discussão. Não é isso. Acho que a escola privada tem que ser o papel, a escola pública tem que ser o papel. Vou te dar um exemplo. Tem umas coisas que é interessante, que todas as escolas públicas no Brasil recebem a mesma quantidade de dinheiro por aluno por ano. É o tal do Fundeb, uma ideia genial, um fundo genial, né? Um dia, se quiser, eu explico mais calmamente. Em média, 5.000, 5.500 por aluno por ano. Qualquer escola pública no Brasil inteiro recebe isso. Então, você pega um exemplo, eu tenho um exemplo, não vou dizer o bairro aqui, senão quem escola é tal. Tem uma escola num bairro X e outra no mesmo bairro, a 1,5 km de distância. Todas recebem o mesmo dinheiro por aluno por ano. Essa escola A é uma escola maravilhosa. Melhor, inclusive, do que boa parte das escolas privadas. A escola B é um horror. Cheia de grade, toda hora tem falta professor, não tem aula, não sei o quê. E aquela lá não. Por quê? Porque você conseguiu achar um diretor ou uma diretora genial, disposta, com vocação, padre que quer ser padre, não gigolô. Tá certo? Que conseguiu atrair professores, conseguiu fazer dar o ensino por projetos, a educação por projetos, conseguiu envolver a família, conseguiu envolver os alunos. É uma escola genial. E você pega grandes escolas públicas muito melhores que a maioria das escolas privadas. Na média, a escola pública, é melhor que a média das escolas privadas, para você ter uma ideia. Então, é um pouco... não é verdade que a escola pública não preste. Ela passa por uma dificuldade muito grande. Tá, agora, o que tem que fazer para a gente ter mais escolas A e menos escolas B? Porque se realmente, para mim, o importante é que o ensino seja bom. Se a gente tiver mais escolas A e mais escolas B, se for privada, se for pública, se for de uma instituição de caridade, o ensino sendo bom, eu estou satisfeito. Precisa ter uma preocupação na formação da direção, de gestores. Gestores qualificados, humanos, pessoas que gostam e precisam ser valorizados. Então, você pega, por exemplo, o ensino, com essa história que eu te falei da economia errada, de desmontar o poder público porque precisa economizar. Então, corta salário de professor, não dá aumento adequado, tem um confisco de 14% dos aposentados. Não tem ânimo, não dá ânimo. Você precisa trazer essa pessoa para dentro. Se a educação é a coisa mais importante do mundo, acaricia os caras. O interessante é que os diretores assumem por concurso em São Paulo, não é indicação. Você pode fazer um concurso mais organizado, você pode formar quem já é diretor, fazer curso de formação, pegar aquele diretor genial e mostrar para os outros.
Eu tenho feito isso, eu tenho chamado um diretor genial para fazer podcast, eu tenho discutido com eles, feito entrevista, para ajudar os outros, mas eu sou vereador, eu não tenho poder na mão. Então existe possibilidade, como o Brasil pode ser um grande país, se a gente quiser, Diogo, o Brasil vai ser imbatível. A nossa educação pode ser de grande qualidade, mesmo com toda essa tristeza que a gente tem, social, que a gente vive no Brasil. Dá para criar estímulo para o professor, funcionário público? Sim, mas o funcionário público é sempre rejeitar. Vagabunda, não trabalha. É uma mentira. Para a gente ter um serviço público adequado, tem que ter gente boa e qualificada. E o Brasil não é, em termos de outros países, a relação... número de funcionário público, população, é uma das menores do mundo do Brasil. Os Estados Unidos tem muito mais, a França tem 4, 5 vezes mais. Sem dúvida, sem dúvida. Funcionário público por habitante. Então, vem daquela história do tal consenso do Washington, do desmonte do Estado. Esse é o grande equívoco que nós temos. Entendi. Bom, nós estamos chegando no final do nosso tempo, infelizmente. Queria perguntar muito mais coisa, falar, criticar, mas a gente tem uma limitação do tempo aqui. Temos que respeitar. Mas olha, uma alegria falar com você, uma pessoa inteligente como você, culta. Imagina. Não que eu seja, mas... Estou gostando muito da conversa, mas que eu deixei de perguntar? O que você acha importante trazer que de repente eu não levantei, não trouxe, que você queria trazer para a gente encerrar aqui? Eu acho que as pessoas têm que não criminalizar a política, apesar da quantidade de gente ruim que tem. Vamos procurar eleger gente que presta, né? Que é possível. A gente tem que acreditar na democracia, acreditar que é possível fazer um Brasil melhor, uma cidade melhor. Eu tenho certeza que é possível. Eu estou lá como vereador, um mandato, que é um mandato só. Eu vejo a potência que é. Quanta coisa dá para fazer. Até fiz um monte de jornalzinho para você ver. Então, imagine se a população entenda isso, né? Principalmente as pessoas com mais conhecimento, né? Se concentrem em fazer um país melhor, não tenha preconceito com o que é público, pelo contrário. Eu acho que isso tem que ser a preocupação. Quer dizer, tem uma parcela de responsabilidade que é do eleitor mesmo. Sim, eu acho não é que o eleitor tenta e não consegue. Você acha que o eleitor tem que se envolver mais? Absolutamente fundamental. Tá. Se não tiver o envolvimento da sociedade, você dá um cheque em branco para o parlamentar. Tá. Os vereadores recebem um cheque em branco. Eu estou aqui porque eu gosto, porque eu quero, porque eu luto. Mas tem um cheque em branco, ninguém cobra. Bom, vamos fazer um pouco de campanha então, né? Vamos. Eliseu Gabriel, se colocar aqui, dá para ver bem? Olha. 40, deixa assim que fica mais fácil de ver aqui. Pronto. 40123, candidato pelo PSB. Já foi vereador em alguns mandatos, está aí mostrando uma proposta de seriedade. Uma das razões que eu quis trazer ele aqui, eu conheci o Eliseu em 2014, quando estava se votando a lei do zoneamento, estava se discutindo muito, e foi, embora eu tenha algumas discordâncias ideológicas com ele, como eu disse para vocês, para mim na cidade o que importa muito mais é quem resolve as coisas. Em 2014, ele foi um dos poucos vereadores que deu muita atenção para as coisas que a gente queria, pelos bairros. O que a gente queria era justamente que os bairros fossem mais ouvidos. E poucos vereadores nos ouviam. Alguns deles nos ouviam só por ouvir e a coisa não acontecia. Outros ouviam e davam apoio. E eu vi que ele fez isso. Desde então, eu tenho procurado acompanhar a gestão dele e vejo que, indiscutivelmente, é uma pessoa diferenciada. Você pode concordar com tudo que ele falou, com parte, com coisa nenhuma, mas certamente você vai concordar comigo. É de um nível muito diferente da maioria dos nossos vereadores e principalmente dos nossos candidatos. Portanto, se você é dessa linha e acredita nessas coisas, 40123, Eliseu Gabriel, eu quero ver ele na Câmara ano que vem. Espero muito que você esteja lá mesmo, porque, insisto, a gente precisa ter uma diversidade de opiniões e precisa ter gente de muito mais nível. E vamos tentar fazer a nossa parte como eleitores de melhorar o máximo possível. Muito obrigado, Diogo. Uma alegria falar com você. Muito feliz de poder ter estado aqui. Alegria minha. Acho que você trouxe muita coisa inteligente para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigado. E olha, amanhã tem mais Papo de Tiozão fazendo comentários sobre assuntos do cotidiano. Até lá e muito obrigado.